Vida e Obra de Paulo Freire, e hoje ele está aqui novamente conosco para abrilhantar o nosso curso de extensão Vida e Obra de Edgar Morin. Lembro também, no ano passado, nós conversando sobre o pensamento de Edgar Morin, e hoje, Edu, nós estamos aqui tendo a honra de lhe receber para fazer a palestra do nosso terceiro encontro. Nós estamos bem felizes. Seja muito bem-vindo, viu? Nós vamos ter alguns participantes que vão chegar mais tarde um pouquinho, o mais importante é que a gente vai começar, os encontros estão ficando gravados, a gente tem um cuidado de gravar para não perder esses momentos que são tão especiais para todos nós. Quem vai fazer a apresentação oficial do nosso palestrante de hoje é a nossa querida monitora, na verdade, mediadora, Rayane Moraes. A Rayane já está aqui conosco. Vou falar um pouquinho sobre a Rayane. A Rayane é bem nova, gente, ela tem 23 anos, ela é pedagoga formada pela UVA, é pós-graduanda em gestão escolar pelo Uninta, pós-graduanda também em neuropsicopedagogia. Rayane saiu da pedagogia e começou com gosto aí nessas novas áreas, tanto a gestão escolar como a neuropsicopedagogia. E há 4 anos ela está atuando na gestão escolar da rede municipal de Sobral como secretária escolar. Rayane, seja muito bem-vinda. Edu Azaf, muito bem-vindo. Muita gratidão em nossos corações pelo seu aceite, viu? Vamos ter uma tarde maravilhosa, com certeza. Vocês que estão chegando agora, coloquem o nome no chat, digam de onde vocês são. No decorrer da palestra, façam comentários, façam perguntas. Nós vamos disponibilizar o link da frequência em torno de 30 minutos após a fala do nosso palestrante, para que vocês preencham a frequência. E, sem mais delongas, passo agora a fala para Rayane Moraes. É com você, Rayane. Muito obrigada, querida Lídia. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? É um prazer ter aqui nosso ilustre palestrante, Eduardo, mais conhecido como Azaf, né? Do Azaf. Seja muito bem-vindo, querido. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por todos nós que fazemos parte do grupo GPED, é um grupo de pesquisa em gestão. E nós temos a grande honra de estudarmos esse pensador, né, Edgar Morin, que com a sua contribuição foi enorme para o campo da educação. E eu queria começar com uma frase dele que diz assim: todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana, né? Ele fala muito sobre isso, sobre nós como cidadãos, nós como participantes de uma humanidade, e nós temos muitos saberes, né, a influenciar essa geração, nós temos muitos saberes a motivar-nos, né, constantemente, e o que pensar, né, nessa cidadania planetária. É um pouquinho que o nosso querido palestrante, que eu vou aqui abrir para falar do currículo dele, é doutorando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, com linha de pesquisa na educação, currículo e ensino, com eixo ensino de música. Ele também é mestre em saúde da família pela UFC, especialista em caráter de residência em saúde da família pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e Escola de Saúde Pública Visconde de Saboia. Especialista em acupuntura, terapeuta holístico, consultor em educação, saúde, cultura e economia criativa. Cantor, compositor, produtor cultural e diretor da Cativa Assessoria e Produções. Esse é o nosso professor, doutorando Carlos Eduardo Tabosa Lopes. Seja muito bem-vindo novamente, querido. Você terá 40 minutos para nos agraciar com as suas contribuições. Enquanto isso, eu vou olhando aqui o chat com as perguntas e no final nós teremos uma partilha aí de conhecimentos.
O espaço é seu, meu querido. Muito grato, Rayane, muito grato, professora Lídia, pelas deferências, grato pela oportunidade, né, de poder conversar com as pessoas. Eu costumo dizer que quando leem meu currículo, ele parece assim uma salada, né, multireferencial, porque a pessoa transita assim por caminhos que não são únicos, né? Assim, a gente costuma ver os currículos, né, dos profissionais, dos professores, normalmente tem uma linha que conecta tudo. E eu costumo dizer que a linha que conecta tudo que eu faço é a música. É a arte, a cultura, a economia criativa nesse sentido, porque a arte, ela salva. Freud já dizia que a única saída para o mal-estar, no livro Mal-Estar na Civilização, a tradução do português, mas que, em geral, seria, né, ao pé da letra, um mal-estar na cultura. Essa seria a tradução do livro de Freud. Ele aponta que a única saída para o mal-estar na civilização, que é a tradução, né, para o português, é a espiritualidade e a arte, a cultura. Então, porque ela compreende a existência humana, ela fala da alma humana, ela fala do essencial do ser, do expressar-se. E Paulo Freire, ele também já indicava, né, assim como o Rubem Alves, o Edgar Morin, Nízia Floresta, que hoje também celebra, né, celebramos sua existência, sua trajetória. Nesse ano, nesse período, estamos também com um centenário de 1922, um período que marcou a humanidade, de modo geral, com expressões de uma humanidade que desejamos ser. E aí esses autores que eu mencionei sinalizam a necessidade de sermos eternamente crianças, esses seres que se expressam pela verdade, que sentem profundamente o mundo ao seu redor, se expressam nele de maneira autêntica, verdadeira, singular, e que interagem com os demais sem as amarras dos preconceitos, sem classe, sem categorização das pessoas, sem identificação de cor, raça, credo. Ser criança é expressar-se no mundo em sua plenitude e precisamos resgatar este ser infante dentro de todos nós para que nós possamos verdadeiramente ser, muito mais do que o ter, do que o status social que possamos representar ou carregar. Essa expressão de quem somos é verdadeiramente quem somos, sem as máscaras que se tornaram ferramentas indispensáveis para a permanência da vida, não é? Nesse plano, no momento em que nós estamos ainda atravessando e que alguns países do mundo já apontam uma quarta onda de Covid-19. Por um lado, nos aflige o temor dessa possibilidade de uma quarta onda, mas também nos fortalece sabermos que há novos caminhos a serem trilhados. E hoje, a obra que eu propus, né, me propus a conversar a respeito, porque não me sinto capaz de analisar profundamente a obra de Edgar Morin, porque é um universo de saberes, universo de experiências, alguém que viveu momentos muito delicados da humanidade, né? Morin faz esse ano 101 anos. Alguém que viveu mais de um século, atravessou a história da humanidade no século XX e ainda no século XXI, está aí expressando suas ideias com toda clareza intelectual, com toda uma lógica construída multireferencial e que nos aponta um futuro a partir do nosso presente. Então, ele tem uma obra, um livro bem mais recente, que eu até compartilhei com a professora Lídia para que vocês possam também acessar, e tem como título É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. Este livro não é um livro de saúde, não é um livro de ciência da saúde, é um livro de humanidade. É vamos dizer, um compêndio de dicas
e conselhos para que a humanidade possa enxergar onde está e pensar nas estratégias para chegar aonde precisamos chegar. E esse livro, assim como outros, né, outras obras do Edgar Morin, também apontam a necessidade de olharmos a natureza não como algo ao nosso usufruto, mas a um ser vivente do qual nós fazemos parte, ao qual nós precisamos olhar com muito carinho, muito respeito, porque nossa existência depende da natureza. E não nessa perspectiva, não é, cartesiana, de que a natureza está para o usufruto humano e que nós precisamos nos afastar dela para conhecê-la, para explorá-la. Precisamos, ao contrário, imergir nessa natureza, nos aprofundar nela, sentir onde somos dentro dela, onde estamos dentro dela, para que nós possamos existir. A existência nossa é intimamente relacionada com a expressão da natureza como um ser vivo pulsante. E aí o ser humano sai desse lugar de predador, de explorador, e dessa ciência que se afasta do ambiente, do real, e passa a compreender a própria ciência como parte de si mesmo, na interação com os outros seres. Então, não há homem-natureza, o homem é a própria natureza, ele faz parte desse contexto. Nós temos um único planeta para viver, que é casa de todos nós. E esse planeta precisa ser preservado, precisa que nós freemos esta tal globalização. É o principal grito que Morin diz, uma desglobalização em que o local tem significativo valor. A nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o continente, os mares, os rios, os ares, todos esses ambientes, todos esses lugares são nossa responsabilidade. E aí, inclusive, nessa expressão do micro, manifesta no macro. E aí nós aqui, educadores, colocados nessa roda de conversa virtual, mediada por tecnologia, reconhece Morin o poder da tecnologia quando ela é usada a serviço da libertação. E aí eu lembro da obra que eu comentei na outra experiência do curso de extensão, que é Ação Cultural para a Liberdade, de Paulo Freire, que, na verdade, tinha um título no rascunho que Paulo Freire apresentou de Ação Cultural para a Libertação. E, por conselho do editor, tornou-se Ação Cultural para a Liberdade. Mas Paulo Freire visa, assim como Morin, a libertação humana da dominação, da escravidão mental, intelectual, do que Adorno já denunciava nos seus escritos como Halbbildung, ou semiformação, que é esta que lhe dá a impressão de que você tem opinião, você diz, na minha opinião, isto é assim, quando, na verdade, a sua opinião também é forjada, ela é imposta, e você simplesmente é um reprodutor de um saber consolidado e hegemônico e elitista, que te faz reproduzir um discurso de fontes que muitas vezes são acríticas e que querem, na verdade, te controlar, te dominar e também te escravizar. E ainda mais, outras tecnologias modernas, como a neurociência, utilizada nos ambientes de controle e dominação humana, como o neuromarketing, que te fazem consumir aquilo que você muitas vezes acha que é desejo, mas foi um desejo provocado. Então, estamos imersos numa sociedade globalizada, mas que não globaliza o acesso a bens, direitos, serviços, não compartilha o poder, não aponta soluções sustentáveis, ela somente globaliza o consumo. E um consumo que tu és obrigado a exercer, a viver. Porque senão você vai ficar fora de moda, você não vai ser descolado, você não é cool, como o americano fala, você não é massa, você não é
atento, antenado. Então, essa pseudo-ideia, ou essa ideia alijada de realidade, que ela é fictícia, ilusória, e que também é dominadora, né? Ela vem de um processo de dominação, de escravização, busca incentivar as pessoas a viver o individual em detrimento do coletivo, em que as pessoas pensam que o mercado, a livre expressão, o livre comércio, o consumo, te dão a falsa impressão, e essa é uma falsa impressão, de que você é livre e que você tem direitos iguais a todas as pessoas, mas de fato não é assim que funciona. Eu vou pedir a licença a vocês para projetar aqui uns slides que eu preparei, né, para um outro momento, né, mas que eu senti que esse é o material que a gente precisa usar aqui, que são imagens, ilustrações, para colorir um pouco mais a nossa apresentação. Lembrando que, ainda no contexto que eu estava falando, antes de entrar nos meus slides, esse conceito de semi-formação, ele também aponta, né, isso que eu falei, do consumo, do neuromarketing, da mídia, quando eu falo mídia, eu estou falando também dos veículos de comunicação, de um modo geral, que promovem uma série de comportamentos e pensamentos que não são nossos, são mediatizados não pelo mundo, mas que num pseudo-mundo, um mundo ilusório, um mundo que não é o concreto das relações humanas, seres sociais que somos, promovido pela indústria cultural. Então, existe uma ferramenta que já intitulada Indústria Cultural por Max Horkheimer, que é um autor parceiro, né, de Adorno, na construção de uma série de reflexões críticas e dessa ideia, né, desse complexo de ideias que intitularam como teoria crítica, que nos aponta esta outra via que nós precisamos encontrar para o nosso raciocínio, para a nossa posição no mundo, para a nossa organização social e para que possamos encontrar esta outra rota. Como diz Tiago de Mello, não tem um caminho novo, o que tem de novo é a forma de caminhar. Então não precisamos de um caminho novo, nós não precisamos de outro caminho, o caminho é este. O que precisamos é olhar o entorno, olhar as pegadas daqueles que já caminharam na nossa frente e seguir esta rota. Está muito claro, está explícito o que está acontecendo no nosso país e no mundo hoje em dia. Não é segredo, está desvelado, está escancarado para quem puder ver, para quem quiser ver. Cabe a nós não procurar caminho novo, porque não há um caminho novo, o caminho é este. O que precisa haver de novo é a forma de caminhar. E aí isso nos impulsiona, nos exige uma tomada de atitude, uma libertação do estado em que estamos, para que possamos encontrar uma forma de caminhar que permita com que eu seja, você seja, todos sejam, o planeta seja, e que no futuro nossos filhos, netos, bisnetos, os nossos herdeiros, aqueles que herdarão este mundo, possam herdar um mundo em que eles possam existir, em que eles possam ter o que administrar em termos não de administração no processo como Adorno denunciou, né? O mundo administrado, mas o mundo experienciado, o mundo vivenciado na sua essência maior, nessa grandiosidade que é esse lindo planeta azul em que nós vivemos. E que nós possamos respirar, que é o que mais precisamos neste momento, é retomar o ar que respiramos, e precisamos que esse ar nos chegue repleto de saberes, repleto de poder este que não é o poder econômico, que não é o poder de dominação, mas é o poder do conhecimento, o poder da articulação, o poder da partilha de saberes e fazeres, o poder da solidariedade, o poder da vida, um pacto pela vida. Então, basicamente, a minha apresentação de hoje é para nós refletirmos que pacto é esse que nós precisamos fazer todos os dias e que nós possamos encontrar o caminho
no caminho uma nova forma de caminhar. Eu chamo essa fala começo ela com uma pergunta, né? Uma pergunta que nos é urgente. Educar para quê? Quais os sentidos da nossa existência nesse plano enquanto educadores? E aí Paulo Freire nos permite, né, uma parte que somos todos educadores, todas educadoras, somos seres em processo de aprendência e ensinância, em que nós expressamos esta aprendência e esta ensinância nas relações em que vivemos, valorizando a vida, valorizando o outro, valorizando a nós mesmos, dando as mãos e construindo uma caminhada. Essa aquarela é do menino chamado Gustavo Nobre, um jovem de 17 anos, que eu conheci da Bahia, nessa pandemia maluca, e a gente faz amizade hoje virtual. Então, ficamos amigos virtuais. Ele escutou uma canção minha chamada Área Beija-Flor, e fez essa aquarela inspirada nessa canção. Depois, se alguém quiser ouvir, no YouTube ela está disponível, chama Área, com I, de peça musical, Beija-Flor. E essa ilustração reflete a aprendência e ensinância do mais velho com o mais jovem, os dois em processo de encantamento. Este encantamento com esta natureza expressa na majestade Beija-Flor, este que é o mestre dos ares, aquele que plana sobre os ares e que permanece uniformemente no ar. Então, ao fundo do Beija-Flor, ali atrás do Beija-Flor, vemos uma das árvores mais majestosas da floresta amazônica, que dura muitos séculos para se tornar plena, chama Samaúma. A floresta, você passa de avião na Amazônia, a floresta aqui, essa árvore fica assim, ó. A floresta fica lá embaixo e ela se projeta lá no alto. É uma árvore que tem uma capacidade mágica de armazenar água no seu tronco, numa barriga enorme. E que, quando está em período seco, ela rompe essa barriga e a água derrama e nutre todo o seu entorno, dando um exemplo de qual é a missão da vida neste planeta. Qual é a missão de toda a natureza? É de coexistir, é de compartilhar, é de se solidarizar. E ela, para abraçar uma árvore jovem dessa, é preciso, no mínimo, 25 homens de braços abertos e mãos dadas para dar a volta nela. Na floresta, o caboclo da floresta se comunica através das raízes desta árvore. Ele bate na raiz da árvore, fazendo um ritmo para informar, para se comunicar com outros habitantes da floresta. E quem não teve a oportunidade ainda de ir a Roraima, ao Acre, a Itacoatiara, próximo de Manaus, vá. Você precisa entrar na floresta e saber o que é que nós estamos falando. Não é entrar numa floresta, uma mini floresta, ou no sertão, na Caatinga, somente na Meruoca, por exemplo, mas vivenciar a grandiosidade que é da biodiversidade amazônica. É algo assim descomunal, não tem nada parecido. É impressionante, você se sente uma formiga. E preservar isto é preservar a vida. Preservar este lugar é preservar a vida, a nossa existência, por uma série de motivos. Aqui. Deixa eu organizar aqui os slides direitinho, vocês me desculpem. Vou projetar novamente aqui, porque deu um errinho aqui. Só um instante. Esse agora dá certo.
Daqui a pouco vocês vão ver a festa das crianças chegando em casa depois da escola, então não liguem se o barulho tomar conta aqui de alguma maneira. Então, a ideia aqui, ela é uma presente proposta de intervenção teórico-metodológica, ela se justifica nessa urgência em refletir sobre o encanto do educar. E, por meio desta ação, ressaltar os saberes e fazeres docentes, viabilizadores da construção de estratégias viáveis para a construção de uma cidadania planetária. Propõe, pois, um diálogo alinhavado por canções e reflexões epistemológicas, apoiada pelas ideias de Paulo Freire, de Edgar Morin, destes autores que nos conduzem nesse processo reflexivo. Morin e Freire tiveram relação ideológica, intelectual, muito próxima, né? Construíram muitas teorias juntos e reflexões também, e em especiais, aqui, como foi da outra palestra, né? A Ação Cultural para a Liberdade, a Pedagogia do Oprimido, o livro que eu já falei para você, O Medo e Ousadia, Pedagogia da Esperança, Pedagogia da Autonomia, que não nos desvencilhamos destes materiais, para que estejam elas todas na nossa fundamentação enquanto caminhantes em mutação. Buscar apoiar nossas ideias na construção de saberes necessários para a formação do homem e da mulher, para a garantia de um futuro sustentável e libertador. Nesse sentido, o entendimento do conceito de cidadania planetária como uma epistemologia do sul global nos impulsiona a seguir rumo ao fortalecimento da nossa organização social e com vistas à superação do modelo em que vivemos, este modelo de consumo, para que a gente possa criar um modelo mais humano, que valorize a vida, a cultura. E essa ação fará parte dessa atividade nossa também, enquanto processo formativo e educativo, né? O objetivo é que a gente dialogue com educadores acerca dessa ideia de cidadania planetária, uma ideia emergente no sentido da emergência, mas que emerge também da nossa necessidade de dialogar sobre, de olhar uns para os outros com outros olhares e percebermos que a humanidade é uma só. Como dizia o meu querido amigo Roberto Evangelista, eu já repeti isso algumas vezes em algumas falas minhas, mas que isso é muito emblemático. Ele dizia assim, a humanidade é uma só. E aí eu chego nessa cantiga, Tremembé, que aprendi com meu querido amigo professor Babi Fonteles, e que diz do povo da minha companheira, Juliana, que aponta, não é, a importância dos encantos na caminhada do ser humano. Ele diz assim, e não tem rio que nós não atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que eu não arranque, não tem pedra que eu não quebre, e não tem mal que nós não cure. Viemos lá das cachoeiras, com a força da natureza, os encantados nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza, os encantados nos mandou. Viemos aqui fazer limpeza. Para a gente limpar o coração e aceitar que existe um caminho e que esse caminho precisamos caminhar nele de uma maneira diferente. Para isso, Morin aponta, fala nesse livro que eu mencionei para vocês, assim como o Boaventura Souza Santos também lançou um livro, A Pedagogia do Vírus, que é muito forte também, um livro muito interessante de ser lido, em que ele diz que para que essa educação planetária, essa cidadania planetária se expresse, ela precisa se fundamentar num currículo, um currículo humanizado, um currículo que ponha os saberes para dialogar.
Nós temos uma escola hoje muito focada na separação dos saberes em caixas, mas não há nenhum momento na condução didático-pedagógica dos nossos saberes escolares em que elas dialoguem. Além disso, o próprio corpo, e aí eu vou me valer do que Foucault já mencionava, que a escola é um dos dispositivos de disciplinamento dos corpos, em que há um esquadrinhamento do espaço escolar em filas, em carteiras e aqueles espaço circunscrito que a criança ocupa, ela é treinada para se manter naquele lugar pelas 4 horas de atividades escolares, acompanhando os conteúdos que são expressos de maneira teórica, em uma via única, teorizados e pouco praticados e vivenciados, e que pouco esses saberes dialogam entre si. Então, neste currículo, qual é o projeto de currículo que nós temos? É este fragmentado de disciplinamento dos corpos, de controle como um dispositivo de controle. E qual é o propósito, qual é o currículo para a cidadania planetária? É um currículo que valoriza a escolarização, que é necessária para o desenvolvimento social e cultural das nossas crianças, para que haja também a possibilidade de trabalho, de expressão de outros caminhos na vida por parte dos pais, das mães. Uma escola que valoriza a cultura, a identidade, de onde a ancestralidade, de onde viemos e para onde vamos, e que valoriza a cidadania. Quais são as bases que fundamentam a escolarização? Hoje, as que eu falei, qual é a que se deseja para uma cidadania planetária? Um currículo que valorize a vida, que seja pensado individualmente. Um currículo que valorize a criança preta, a criança amarela, a criança vermelha, a criança branca. Que valorize a criança deficiente, a criança autista, a criança síndrome de Down, que não hajam tarjetas no pescoço dessas crianças, e que elas possam simplesmente ser quem são. E não que a escola espere que elas sejam o que o currículo exige que elas sejam. Então, ainda hoje, existem protocolos de acompanhamento do desenvolvimento esperado de cada criança, mas cada indivíduo é um ser absolutamente diferente um do outro. E que não é necessário que essas crianças se adequem ao currículo, mas sim que o currículo se adeque a elas. Um currículo vivo é aquele currículo que olha o indivíduo na coletividade e promove as relações sociais, valorizando cada um, pela sua história, sua memória, sua cultura, sua identidade. Quais são as inspirações para esse currículo? Ação cultural para a liberdade, pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, a expressão da vida presente nesses cânticos tremembés, nos cânticos afro-brasileiros, nos cânticos indígenas, nas expressões da identidade cultural brasileira, que em 1922 foi apagada. Existia um desejo, há 100 anos atrás, exatamente 100 anos, neste período em que estamos, um desejo de europeização do Brasil, uma imagem internacional de um Brasil branco e de olhos claros, e que desconfigurava a realidade do nosso país, que não é branca. Não há ninguém branco nesse país, pelo menos que eu conheça, né? Não conheço alguém que não tenha nas suas matrizes, no seu DNA, os genes das outras raças. Afinal de contas, somos um mundo miscigenado. E longe de nós passarmos novamente por aquele absurdo do nazismo, do fascismo, mesmo que ele teime e insiste em renascer, desejamos que passe longe, porque hegemonia, pureza de sangue, não existe. Precisamos valorizar a diversidade, o respeito à individualidade dentro da coletividade e o respeito a todos os seres humanos e aos seres vivos de um modo geral. Um projeto de currículo que valoriza a cultura. Quais são as bases desse projeto de currículo? Um projeto que respeite a vida, um pacto que valorize as identidades. Todos nós temos ancestralidade, temos esses ancestrais que dizem quem somos,
as histórias que nos contaram quando crianças, as brincadeiras que fizemos quando crianças. Somos diferentes, não há ninguém igual a ninguém neste mundo. Nós não precisamos desejar ser americanos, não precisamos desejar ser quaisquer outros seres que não nós mesmos, com as nossas identidades, com as nossas especificidades. E, dentro disso, essa teia que nos constrói enquanto seres humanos possa ser costurada, possa ser construída nesses encontros. E desses encontros, novos seres humanos surgem, desses encontros da nossa identidade que dialoga. E os objetivos? Quais são esses objetivos? Nos preparar para que reconheçamos no outro a nós mesmos. A solidariedade de ver no outro a mim mesmo, de construir ao lado do outro um novo caminhar. E este caminhar não se faz sozinho. Com estes olhos indígenas que dizem tudo. Olhe no fundo dos olhos desta criança. O que esses olhos dizem para você? Quão grandiosa é a humanidade. E o quanto que essa humanidade precisa aprender ainda. Oi, filhote. Papai está dando aula. Quem é esse? Esse é um índio. Um índio, amigo do papai. Vai lá que já já a gente conversa, tá bom? Papai está na palestra, ele está na floresta. Você está falando com o índio? Estou falando com essas pessoas aqui, ó. Olha um monte de gente que o papai está falando, ó. Tá vendo? Tô. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Então, que projeto de currículo é esse? Um projeto que valoriza a cidadania. E que cidadania é essa? Quais são essas bases? A cidadania que se compreende enquanto participativa. O exercício da cidadania é fundamentalmente, no Brasil, aí eu vou trazer para a nossa realidade para a gente exemplificar isto, de alguma maneira, ela se expressa no voto. Mas será que é só isso? A democracia representativa, como é posta no mundo ocidental hoje, e nas democracias de um modo geral, elas partem de uma premissa. Escolhemos alguém que vai nos representar. Porém, o entendimento geral é de que eu elegi aquela pessoa para me representar, para que eu possa exercer o direito individual, viver a minha vida individualmente, sem me preocupar com o coletivo. Lé do engano, gente. Porque a expressão da cidadania é eleger aquele que nos representa, deputados, senadores, vereadores, presidente, e fiscalizar e acompanhar o trabalho deles, através dos conselhos, através dos sistemas estabelecidos de participação social. A universidade tem um papel crucial dentro desse processo. Tanto estudantes quanto professores, gestores, as instituições públicas e privadas também. O dever do cidadão é agir para que o poder, né, o poder eleito, aquela figura eleita e que recebeu este poder, possa cumprir com a expectativa humana, a expectativa dos cidadãos que o elegeram, para que a vida possa ser digna, justa e prazerosa para todos. Porque um candidato ele é eleito não é para cumprir uma agenda dos seus que o elegeram, mas de todos os cidadãos. Este é outro equívoco terrível que o Brasil atravessa hoje. Existe uma agenda de um pequeno grupo de pessoas que é valorizada em detrimento da grande massa brasileira. Então, precisamos tomar a posse disso tudo, manifestar o nosso desejo, fiscalizar essas ações e cobrar do poder constituído que exerça esse poder em função dos cidadãos do país, dos cidadãos do mundo. É dessa maneira que se faz uma democracia e assim que se expressa a cidadania. E os objetivos quais são? Num currículo que valoriza a cidadania, preparar crianças, jovens, adultos para este exercício pleno da cidadania. Uma cidadania crítico, consciente, participativa e atuante. Esses são os pontos que o Morin sinaliza para que nós possamos, por exemplo,
não incorrer mais no erro de faltar máscaras, vacina, para salvar tantas vidas que poderiam ser, tantas vidas e evitar tantas mortes que podiam ser evitadas. Dessa maneira, todos os outros processos ou quaisquer aflições que a humanidade atravesse, é possível enfrentar as adversidades, porque existe uma consciência compartilhada, existe um saber que se expressa a partir dessa cidadania planetária. Outro ponto fundamental neste currículo é que a formação escolar, a formação real, né, em prol da emancipação, que Adorno chamava de emancipação e Paulo Freire chama de autonomia, é para que possamos compreender que somos cidadãos do mundo, do planeta, e que tudo que acontece aqui, o vírus mostrou que o mundo está conectado. Aquilo que aconteceu lá na China tomou conta do mundo todo e é sujeito a outras pandemias ocorrerem. Há uma ameaça de varíola, há uma ameaça de quarta onda de Covid-19. Muita gente ainda não está vacinada. Mas mesmo assim, com uma ação consciente em prol da vida, o pacto pela vida que precisa ser feito, jamais teriam morrido tantas pessoas. Tantos amigos, tanta gente querida que nós perdemos por conta do vírus, mortes que poderiam ser evitadas. Então é urgente que haja esse pacto pela vida, a vida acima de tudo. A vida, sim, acima de tudo. Para que nós possamos valorizá-la, acolhê-la, cada indivíduo neste plano, neste mundo, zelando por ele, cuidando da nossa casa e zelando pela vida. Porque a vida é o bem mais precioso deste mundo, desta existência. E a cidadania planetária, esse fundamento do existir, se suporta, tem como alicerce olhar para as especificidades. O fogo na floresta amazônica, as grandes queimadas, o desmatamento, não só compromete a vida de quem lá vive, mas compromete a vida de outros países, porque os rios voadores da Amazônia irrigam o sul-sudeste, trazem chuvas para o nordeste, levam o deserto, fertiliza a floresta, que por sua vez distribui água pela América toda, controla furacões. Existem barreiras naturais que não estão ali por acaso. A natureza é um ser vivo, sábio, que conhece os desígnios desse planeta e que precisa ser vista porque é a nossa casa, não por ela própria, simplesmente. Precisamos cuidar da natureza porque a natureza é importante. Mas por que ela é importante? Porque nós fazemos parte dela. A vida, na sua inteireza, na sua integridade, na relação do homem-natureza, natureza com o homem, e aí sim, que ações podem ser tomadas? Acabar com agrotóxicos. Os agrotóxicos têm envenenado as pessoas. Nós estamos sendo envenenados pela boca. Os ares, a poluição. Está tendo um surto de dengue. Por quê? Porque passamos 2 anos, os gestores públicos ocupados somente com a pandemia e com essa inércia sem fim de não agir em função de dar vida à vida, sustentar a vida, se esqueceu que dengue é todo ano. E agora tem um surto de dengue no Brasil inteiro. E a responsabilidade com o nosso lixo. O caminhão do lixo passa, mas as pessoas botam lixo depois que o caminhão passa. O crescimento exorbitante de pessoas catando lixo nas ruas, material reciclável. A quantidade de pessoas pedindo esmola nos semáforos. Nós estamos vivendo uma catástrofe no nosso planeta. Ecológica, econômica, cidadã, espiritual. De modo que nós precisamos acordar imediatamente para encontrar um outro caminho. Uma via que nos permita olhar a vida e valorizá-la, a cada um. E toda vida é importante. Toda vida é indispensável. Do inseto ao elefante. Do africano ao chinês. Do indiano ao francês.
do brasileiro ao argentino, do chileno ao cubano, porque toda vida vale mais do que qualquer objeto, coisa ou dinheiro. E aí esse é o modelo da escola que nós temos, uma escola separatista que se assemelha à fábrica. E essas são ilustrações de um livro muito antigo da década de 80, chamado Cuidado, Escola. Um livro muito interessante, todo ilustrado, feito com charges, e que refletem e revelam esse estado de coisas que permanece o mesmo ano após ano. Desse livro para cá, já passaram, ele é de 82, se não me engano, salvo engano, 82, nós temos mais de 40 anos desse livro. E sabemos que praticamente tudo continua do mesmo jeito. A escola como uma ferramenta, uma engrenagem de um sistema de dominação classista que separa a elite da dominantes de dominados e que é um mundo à parte, é um mundo separado, é um mundo de silêncio e imobilidade, é um mundo de valores pré-determinados, de ritos imutáveis, e que permanece, né, dessa forma, nessa engrenagem que se é sustentada no mesmo ritmo, no mesmo modelo. A meritocracia, que todos têm oportunidades iguais, mas as bases que cada um traz consigo e as oportunidades, né, alimentação, cultura, educação, tecnologia, um lugar adequado para estudar, iluminação, silêncio, diferem um indivíduo do outro, e já que a caixinha é a mesma, o mesmo formato, somente aqueles que possuem aquele formato conseguem se encaixar. E ainda mais, nessa perspectiva das caixinhas, né, as nossas crianças precisam ser verdadeiras enciclopédias, Barça, para conseguirem lograr êxito na sua caminhada. Essas são as denúncias que o Cuidado Escola faz, que a escola também não é um lugar de adolescência, de sonhos, de desejos, de amorosidade, curiosidade, experiências pessoais, de política. A gente vê esse discurso sendo repetido dia após dia, num desejo desenfreado de dominação, de manter o controle e o emburrecimento da população, infelizmente, para manter essa regra da escola enquanto um território de disciplinamento dos corpos para a fábrica. Qual é a nossa missão nesse momento? É olhar a vida e lutar com as ferramentas que temos. Nós não precisamos brigar uns com os outros, nós precisamos nos unir. Esse é o principal desafio, nos unir, nos conectar, olhar nos olhos, nos compreender e construir com as ferramentas que temos, que nós já temos ferramentas muito importantes. A democracia é uma ferramenta fundamental para a construção das relações humanas, para que nós possamos promover uma vida digna, justa e prazerosa para todos. Esse livro nós publicamos no ano passado, Cidadania Planetária como Significante Flutuante. Temos aí como liderança a professora Silvia Elizabeth Moraes, que defende essa ideia de cidadania planetária. Existe um conceito de cidadania global, que é europeu, que vê a Europa globalizada, a Europa como centro nas relações com o restante do mundo, mas não enxerga o Sul global, quem somos aqui no Sul. E a professora Silvia está levando essas reflexões na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, vista ainda com muita estranheza, né? Porque não se sabia que aqui no Sul se falava a respeito disso, e conduzindo esses autores que a gente também traz aqui, Morin, Boaventura, Freire e outros tantos autores e autoras, mostrando que a cidadania que nós precisamos exercer é planetária. Esse texto eu compartilhei anteriormente, posso mandar novamente para inserir no Drive, para quem quiser conhecer. É um livro para professores, é um caderno didático de reflexões e experiências críticas para serem vivenciadas na escola, nessa perspectiva de um currículo ampliado, um currículo crítico, e que nos permita pensar nessa posição nossa no mundo, e que é distribuído gratuitamente para todos.
para quem quiser, e a gente poder superar esse estado de coisas, encontrar esta grandiosidade que é a nossa vida, a existência, esse ecossistema humano e natural do qual nós precisamos olhar com mais carinho, com mais atenção e imergir nele. Então, essas são algumas das reflexões que faço neste momento. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre essas ideias que a mim são muito caras e peço desculpas por ter me alongado, o tempo eram 40 minutos, e fico à disposição para, caso alguém queira comentar, enfim, como diz o meu orientador, o professor Botelho, estamos caminhando juntos até aqui. Alguma promessa, alguma ameaça, alguma provocação, fiquem à vontade. Muito grato. Que palestra maravilhosa! Eterna gratidão, Edu Azaf, você é show! Rayane vai fazer a mediação, em seguida falarei também. Quero também ter a alegria de mediar a sua palestra. Vamos lá, Rayane. Abra o seu microfone, Rayane. Façam Prontinho. comentários, cursistas, façam Parabéns, comentários. professor, perguntas, muita chat. gratidão pela palestra. Estava aqui falando com o microfone ligado, só emocionada, com tantas palavras, assim, é uma reflexão cheia, rica, né, que nos faz refletir sobre a questão da humanidade, realmente. E Edgar Morin vai falar muito sobre a questão de nós como seres humanos e o que nós deixamos e estamos gerando para o outro, né? E o seu público é um público diverso. Nós temos aqui gente de São Paulo, nós temos doutorandos, nós temos universitários, nós temos aqui o professor Clecildo, de Chaval, Ceará, seja bem-vindo. Nós temos a professora Maria Veiga, doutoranda da PUC. Nós temos universitários, Jucimar, Marilene, Tamílis, né, falando aqui da semi-informação, nós tivemos alguns comentários. Tamílis Tayane fala, semi-informação, informação para massa. Talvez esteja dentro dela também a fragmentação das disciplinas, dos saberes. Todo mundo sabe de tudo e a falsa impressão que acha que precisa saber de tudo, né? Questão da cabeça feita. Nós temos muitos acadêmicos de pedagogia, né? Nós temos aqui a professora Tereza Rodrigues, nós temos a Débora Rodrigues, Darla, sejam todos muitos bem-vindos. Não esqueçam de registrarem a frequência de vocês, né? Nós tivemos um probleminha técnico no link, mas a coordenadora Tamile já providenciou um novo link, certo? E nós temos a honra e a gratidão de termos mais uma palestra que compõe aí o nosso quadro de reflexões sobre Edgar Morin. A próxima palestra teve uma alteraçãozinha, certo? Vai ser antecipada, né? A professora Lídia pode dar dizer qual vai ser a nova data, né? Foi antecipada aí para o dia, era para ser para o dia 9, agora vai ser para o dia 7, não é isso, professora? Exatamente. A próxima palestra vai acontecer no dia 7 de junho, às 17 horas, nesse mesmo link, porque no dia 9 eu terei uma consulta em Fortaleza, então não estarei em Sobral no dia 9. Nós vamos antecipar para o dia 7. Depois eu leio o tema da palestra, tá certo? Vamos continuar, Rayane, então, vendo as perguntas que tem para o Edu. Nós temos aqui um comentário, temos muitos comentários, né? Do Santos, e parece que não aprendemos a lição diante de tantas coisas e não refletimos diante do que está diante de nós. Ou joga o lixo em lugares que a coleta não passa, né? Falando ali da questão da sustentabilidade, né? Edgar Morin vai falar muito sobre isso, né? Sobre nosso ser sustentável. Uma das falas do Carlos Eduardo foi que o homem é a própria natureza, né? O homem é a natureza.
Então, nós somos responsáveis por essa natureza, né? A questão do cuidar do planeta que é de todos, né? Da questão da desglobalização também. Nós vivemos numa era onde tudo a informação ela é global, a informação ela é generalizada, mas é uma informação que excludente, é uma informação que ela é, na verdade, será que ela compartilha mesmo tudo? Será que ela traz a oportunidade para todos, igualmente para todos, né? Então, são reflexões muito importantes para os dias atuais. Nós temos aqui a professora Tereza Rodrigues, né, da PAFOR de Ipu, Ceará. Seja muito bem-vinda, querida. Se alguém tiver algum comentário, certo? Alguma colocação ou alguma pergunta, vamos aproveitar, fazer no chat, que aí eu vou lendo, certo? Na verdade, Rayane, quem quiser até falar, como a gente está na sala do Google Meet, essa oportunidade de poder interagir conosco seria interessante. Professora Maria Veiga, se quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, ela perguntou se a palestra estava sendo gravada, com certeza nós temos tido esse cuidado. A palestra do Edu Azaf é a terceira palestra, serão 12 ao todo no nosso curso de extensão Vida e Obras de Edgar Morin. E foi maravilhosa. Estou aqui encantada, que eu tenho certeza que vocês também estão. Mas eu estou dando a oportunidade a vocês de falar e em seguida farei algumas reflexões também com o Edu Azaf. E vocês? Pois não, professora, pode falar. Boa tarde. Eu não sei se o meu áudio está bom, eu estou com um problema aqui no áudio. Nós estamos lhe ouvindo. E o computador está completamente mudo e aí, de vez em quando, o áudio fica esquisito, mas eu queria agradecer uma palestra que a gente vai tendo bastante reflexões, né, e bastante coisa para pensar, Carlos. Muito obrigado. E também a gratidão por você disponibilizar o livro, né, a gente também, e aí o texto anterior. E quando você, claro, de tudo que você falou, a gente acaba tirando alguma dúvida, mas quando você falou que, eu não sei se eu entendi certo, é neuromarketing, ou foi, né? Então, é que agora, além da disciplinarização dos corpos, como Foucault nos ensinou, né, e coloca nos seus textos, agora tem a disciplinarização da mente, que me parece mais difícil ainda de se libertar, né? Então, que é do filósofo também coreano, eu nunca sei falar o nome dele, mas é Agarhon Chun, uma coisa assim, né? Então, eu queria que se você pudesse falar um pouco mais sobre esse neuromarketing, que isso tá, eu acho que está pegando bastante, né? Sobretudo os nossos jovens e crianças, né? E mais uma vez, obrigada pela partilha. Grato aí, professora, pela pergunta, pela participação, grato também pelas observações, né? Desde a década de 80, nós vivemos um profundo crescimento na construção de estratégias de marketing. Aí o marketing não diz respeito somente à propaganda, diz respeito a todo um aspecto estético de movimentação humana, promovendo necessariamente o consumo. Então, por exemplo, você vê um comercial de refrigerante. No comercial de refrigerante aparece uma bebida, a bebida suada, aí a criatura abre a latinha, faz um barulho, tss, e a pessoa bebe naquele calor. Não sei se você lembra de uma propaganda que tinha, que dizia assim, provoque sua sede até não aguentar mais. Aí acabe com ela com tim para a pior sede. Ou a propaganda muito fofinha, que uma criança aparecia com um batom, garoto dizia, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. Antes, isso era mais lúdico. A gente via que nas propagandas havia um aspecto de ludicidade, meio que uma brincadeira descontraída com essa temática. Hoje, balançar o popô, descer até o chão, a sensualidade nesse aspecto da objetificação do corpo, principalmente do corpo feminino, da descaracterização da cultura local,
que é outro aspecto que a indústria cultural promove. Essa ideia de globalização, ela parte da destruição das especificidades, da destruição da cultura que nos identifica como quem somos. Por exemplo, eu sou cantor, então estive num programa de TV em São Paulo, e aí eu levei meu repertório, cantei composições minhas, aí cantei um Oswaldo Montenegro, aí cantei, enfim, um Djavan, e aí a pessoa terminou, concluiu. Agora canta um forró. Aí ela fez assim, ó. Esse gesto de colocar a mão assim e fazer o gesto de forró é o gesto dessa música sertaneja globalizada no Brasil que suprimiu ou eliminou as regionalidades. O forró cearense, ele não é esse forró que fala de coisas pejorativas com relação à mulher, à bebida, à violência. Ele não fala disso, ele fala de amor, fala de romance. É o Valdones, nosso querido Valdones, de certa maneira, as canções do Ednardo, da Amelinha, do Roger Rogério, do Fagner, por que não? Aí outros mais modernos, do Edmar Gonçalves, do Isaac Cândido, do Roger, do Pedro Rogério, do Marcos Lessa, e outros tantos cantores e compositores cearenses que receberam um apagamento. Então, o neuromarketing, ele age para que nós pensemos que a Anitta é o símbolo nacional, é o exemplo de mulher empreendedora vencedora e que todos têm que imitar. E que faz com que o Wesley Safadão seja o padrão de beleza cearense e de música cearense e de empreendedor vencedor cearense. Então, as estratégias são essas. Tudo é sertanejo ou tudo é pop americano. E não existem as especificidades regionais. Por exemplo, o Cariri, que é, vamos dizer assim, o lado mais pernambucano, né? Que tem umas características pernambucanas muito fortes e que traz essa matriz do popular na música cearense, na cultura cearense, não se expressa, não se ouve falar desse sertão profundo do Ceará fora do país, porque a indústria cultural massifica esta ideia, transforma tudo em sertanejo, como aqui a gente tem Simone e Simaria, tinha, né? Não tem mais, Simone e Simaria hoje são cantoras sertanejas, são meninas das coleguinhas que cantavam forró, e agora são cantoras sertanejas, porque o mercado sertanejo, que é o mercado do agro, o mercado do agronegócio, esse que investe nos agrotóxicos, no controle da mídia, no controle dos investimentos, massifica essa ideia de que isto é que é música de verdade, essa que é a música brasileira. E hoje, a música mais ouvida no Brasil, em primeiro lugar, é a música sertaneja. Em segundo lugar, há uma resistência que é a dita MPB, que tem outras configurações, mas a segunda música mais ouvida ainda é a MPB. Mas, em primeiro lugar, é o sertanejo, seguido do pop. O pop com esses rappers, a Anitta e Tati Quebra-Barraco e essas criaturas que a mídia construiu como a identidade cultural brasileira, quando, na verdade, despreza o regional e hipervaloriza uma padronização que não é a identidade cultural cearense, brasileira e dos estados e das regiões, né? Então, é nesse sentido que eu acho que é fundamental a gente pensar nessa direção para que nós possamos valorizar, por exemplo, o quanto que na escola se ouve de música cearense, o quanto que a escola aponta quem são esses cantores, autores, compositores cearenses, aí, paulistanos, cariocas, dentro dos seus próprios estados, para que a gente possa, desde criança, reconhecer essa cultura, essas pessoas, essas canções, essas letras e essa poesia. Até que ponto é que as escolas têm incorporado a sua cultura, a cultura daquele local, daquela cidade, e promovido o lançamento dos olhares da sua própria comunidade para aqueles artistas daquela comunidade. De que maneira que isso tem acontecido?
essa é uma outra estratégia para uma cidadania planetária, valorização do local para prospecção do global. E aí, hoje em dia, inclusive, chamado de glocal, né? Tem alguns autores que chamam de glocal, é o local na perspectiva do global. É isso, eu espero ter podido responder o que você perguntou. Temos alguns comentários aqui, né? A Marilene Soares diz, verdade, esses cantores não estão sendo valorizados hoje. Débora Rodrigues, a maioria das músicas estão empobrecidas de letras. Gabriela Oliveira, bela reflexão, concordo muito. Tereza Rodrigues, as crianças não conhecem sua própria cultura. E quando conhecem, ficam encantadas, porque tem uma beleza esplêndida que está sendo deixada de lado, que está sendo apagada. Eu vou te pedir uma parte aqui, só para comentar disso que você falou agora, que é só dizer que hoje, com o advento das mídias sociais, as plataformas digitais, né, que hoje todo mundo tem no celular, escuta suas músicas nessas plataformas, existe um tempo médio de que as pessoas escutam as músicas. O tempo médio é 30 segundos. As pessoas escutam 30 segundos de música. Elas não escutam a música, elas escutam aquilo que mais a toca. E aí o neuromarketing, mais uma vez, entra em ação. As canções têm que ter introduções pequenas, já entra com a letra, elas têm que ter batidão que mexa a cintura, e ela tem que falar de coisas que são grosseiras para envolver. E outra pesquisa que demonstra essas associações, né, UBC e Socimpro, que são representadoras dos artistas, demonstraram em uma pesquisa que não se sabe as letras das músicas. As pessoas não se importam com o que as músicas estão dizendo. Elas não analisam o contexto nem a narrativa presente naquela canção. Às vezes, a mulher está falando de coisas que são pejorativas para a mulher, mas porque aquilo meio que entrou por osmose no subconsciente, e ela está numa festa com todos os amigos, e os amigos só ouvem aquilo, se ela não ouvir, ela vai ficar excluída daquele grupo. Todos vítimas da indústria cultural, infelizmente. Valdenise, você quer falar alguma coisa? Eu acho, Rayane, que pediu a permissão a Lígia Brandão. Pediu a fala. Lígia Brandão. Não sei, na minha impressão, ela estava pedindo para falar. Se não, eu gostaria de trazer algumas reflexões também. Minha gente, que palestra maravilhosa, hein? Tudo que o Edu falou hoje, desde o primeiro momento, e assim, eu guardei aqui no meu pensamento, a sensibilidade que ele tem é imensurável, imensurável. E agora que ele é pai de 2 crianças, ele trouxe uma fala, assim, no início, que me tocou muito, que é a questão do ser, que a criança ela tem, na sua essência, a ingenuidade e a questão do ser. Ela não se preocupa com o ter. E um dos saberes mais importantes que eu considero para a cidadania planetária é que a gente possa resgatar essa criança que há em nós. Nós já somos adultos que somos influenciados pelas tecnologias, pela questão da globalização, do consumo, de tudo enquanto ele falou aqui em relação às músicas que muitas vezes incentivam, ele não falou, mas ele deixou nas entrelinhas, quando ele diz assim, coisas feias, em relação à própria sexualidade mesmo, que muitas vezes a gente vê, e o quanto que isso faz mal, muitas vezes, às nossas crianças que também são bombardeadas por essas músicas perversas. Então, que nós possamos, quando ele mostrou os slides, eu fiquei assim encantada com tudo, né, com a sensibilidade. Vejam aquela árvore que ele trouxe, mostrando para a gente a questão da natureza, do quanto que cada um de nós devemos nos conectar com a natureza, que a natureza é que nos faz
dá sentido às nossas vidas, né? Nos faz respirar, nos faz relaxar. Quem tem contato com a natureza, quem tem esse hábito de pisar no chão de pés descalços, de brincar, de se balançar, vai lá para uma árvore, se tiver um balanço, vai balançar. Esse contato com a natureza e com essa essência da infância, isso nos faz abrir possibilidades para um mundo melhor. Não vai nos ajudar a viver mais, vai nos ajudar, quem sabe, não sei se viver como Edgar Morin. Gente, Edgar Morin, como o Edu falou hoje no início, né, ele vai completar 101 anos no dia 8 de agosto. Então, que cada um de nós possa tirar da palestra de hoje que o Edu falou, ele mostrou nos slides também a questão da diversidade. Então, ele mostrou a desigualdade social que nós vivemos, que é gritante. Mostrou a diversidade, trouxe o índio, trouxe a criança negra, trouxe toda essa diversidade cultural que quem é educador ou qualquer outra profissão precisa acordar para a questão da diversidade cultural que nós vivemos no mundo de hoje. E que essa desigualdade social, o que é que nós podemos fazer? Esse coronavírus que ainda quer pegar a gente, o que é que a gente faz com ele? Como é que a gente continua combatendo? Porque ele não morreu, não. O vírus ainda está por aí, no meio do mundo. Então, nós não podemos descuidar. Vamos nos vacinar, vamos ter os cuidados que são necessários para que a gente possa se resguardar. Eu poderia passar a noite toda aqui falando, porque muito do que o Edu falou hoje me tocou demais. Ele realmente se preparou e fez uma apresentação linda, linda e sensível. E eu já vi que ele já pegou ali o violão, já estou com vontade de ouvir, de ouvir o Edu tocando, minha gente. Mas vou passar a fala para a Rayane, para ver se ela ainda quer trazer algumas reflexões, e depois a gente passa para o Edu Azaf. Eu também quero ouvir, estou ansiosa. Vamos só encerrando aqui com a fala do Alexandre Silva. É o problema também daquelas canções em inglês que são sucesso, mas tratam de temas depressivos, violentos, de desvalorização da vida. Utilizemos a tecnologia das traduções para fazer esse exercício crítico também. Muito interessante sua fala, Alexandre. Realmente entender o que estamos cantando. Entender o que estamos cantando, acho que ressignifica a música para nós, né? E é incrível quando a gente aprofunda na letra da música, quando a gente entende a história de uma certa música. Essa semana, né, eu fui para uma aula de capoeira e o professor, ele tem as rodas de capoeira, ele tem as músicas, né, singulares do esporte. E aí eu cantei a música da roda e depois, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar e entender por que daquela música. E a história é incrível, incrível, de resistência dos escravos, dos perjúrios dos senhores que eles faziam. E quando eu entendi a música, eu cantei com mais força, eu cantei com mais sentido. Isso é incrível. E hoje não tem mais isso, né? Nós entendemos as músicas, as letras, e isso faz muito sentido. Então, o palco é seu, professor Carlos Eduardo, muito gratidão. Foi um momento rico, nós que agradecemos a sua contribuição. Fique à vontade. Grato eu pela oportunidade, né? É sempre muito bom a gente poder conversar com os pares a respeito de assuntos que são tão urgentes que a gente converse. A gente precisa que vocês todos sejam multiplicadores dessas ideias e que elas cheguem a, pelo menos, mais 100 pessoas cada um. E cada um falando com aquele que está ao seu lado, com seus alunos, com seus colegas, a gente possa construir uma rede de solidariedade e de fortalecimento dessas ideias. Porque essas ideias são vivas e são potentes por si sós, mas elas precisam de reverberação nas salivas nossas, para que nós possamos suar, viver, incorporar isto no nosso hábito docente, que isso possa se expressar e se lançar no mundo. Então, eu fico muito honrado, mais uma vez, professora Lídia, Humberto, aqui que está sempre do lado, né, apoiando, companheiro, acho isso muito legal, esse casal.
e torcer que vocês tenham Os dois muito juntinhos, né, sucesso. todo o tempo. Sempre juntinhos. E vocês vençam aí os desafios, né, de levar uma educação significativa e transformadora, né, para esse mundo. A cada ação de vocês, a gente torce, porque sabe que tem essas bases, né, tem esse alimento, essa nutrição. Eu sou um compositor que tenho feito músicas para lançar em festivais ao longo de mais de 20 anos, e dentre essas canções, algumas eu consegui lançar, outras ainda estão em processo para serem lançadas, e as músicas, todas elas têm essas mesmas bases. Eu escolhi uma que é mais popular, mas que traz, vamos dizer assim, é como se fosse um reflexo do que eu falei hoje, né? Então, chama Pra Não Mais Parar, está nas plataformas digitais, está no YouTube, vocês podem também encontrar no meu Instagram, é do Asaf. Esse nome, Asaf, ele é pronunciado como se tivesse 2 S's, porque vem do hebraico, e no hebraico não tem Z. Então, a ideia é que esse nome, né, tem um significado de que eu não vou aprofundar, né, na explicação geral, mas era uma figura que tinha uma missão muito importante de comunicar a música segundo as ordens do rei Salomão. Então, tem um papel orientador aí no seu contexto também, e meu desejo é que essa música possa ter essa mesma perspectiva. Vamos lá. Todo novo dia é isso aí, acorda, mais uma jornada pra cumprir, encara, ergue os olhos, vai, entende, vê o tempo à tua frente, deixa pra lá a hora que expirou, as buzinas e o ronco do motor. Avisa, um novo dia começou. Agora tens o que é urgente, metrô, farol, é tanta gente que corre sem saber porque parou de sentir seu pulmão, parou de sorrir, solidão, não quis mais saber se ainda existe um coração pra pulsar dentro do peito o batidão. Fique esperto, tome rumo e diga não, dê as caras, abra o riso, a emoção, traga logo teu sorriso pra canção. Vem, traz o teu sorriso, é dele que eu preciso. Eleva o teu astral, traz de volta ao som que liberta o corpo, o coração, que possa banir toda a solidão e dê fluidez à emoção. Cante essa canção igual a um mantra, uma oração, mexer com teu corpo nessa vibração e de posse de nós amar, amar. Maravilha! Lindo! De posse de nós amar. Muito grato mais uma vez, viu? Pela escuta, pelo acolhimento aí das palavras. Espero que possa ter contribuído realmente. Demais, demais, Edu. Muito obrigada. Que Deus lhe abençoe sempre. Você e sua linda família. Estenda aqui, quando eu falo família, eu me lembro muito da sua mãe, grande educadora, professora Neuzita Tabosa. Não sei se ela está aqui conosco, acho que não, mas vou pedir que ela assista, porque essa gravação ela vai ficar para a história no nosso canal do YouTube, GPED Pedagogia UVA. Quem, porventura, por um motivo ou outro, não pôde assistir, vai acessar lá o canal do YouTube,
vai assistir a gravação, vai preencher a frequência, que vai ficar disponível até sexta-feira, que é dia 3 de junho, tá certo? Eterna gratidão, Edu, a você, né? Sempre que é tão solícito. Eu queria saber se o último livro que você apresentou lá da professora Silvia, se ele só tem impresso ou se tem ele em PDF. Não, professora, eu vou lhe mandar o link. Ele é um livro, é um PDF, ele é um e-book. Maravilha. Ele é um coletivo, né? Tem doutorandos, tem um artigo meu também, então tem textos de todos nós lá, inclusive o meu artigo, junto com alguns colegas daqui de Sobral também, de Fortaleza, é justamente cidadania planetária, né? Uma reflexão. Perfeito, bem dentro do tema que você abordou. Perfeito. Sim, eu vou compartilhar com você. Tá, e aí a gente vai disponibilizar no nosso Drive, que está lá recheado já de algumas obras, a gente vai colocar outras obras de Edgar Morin. Quem tiver obras de Edgar Morin em PDF, né, obras digitais, compartilhem conosco, que nós temos um Drive onde a gente está guardando todas as obras, tá certo? Serão todas muito bem-vindas. Edu Azaf já compartilhou algumas, já vai compartilhar aí essa obra. Ele é um amigo, ele realmente já faz parte do GPEG, né, Edu? Já faz parte do nosso grupo de estudos e pesquisas em gestão educacional, nosso GPEG. Próxima palestra, então, minha gente, não vai acontecer no dia 7, eu pensei que desse certo a data do dia 7 de junho, mas o nosso palestrante não poderá nessa data, então a próxima data vai ser no dia 8 de junho, que é um dia de quarta-feira, tá? Porque seria no dia 9, só que dia 9 eu estarei viajando para Fortaleza para uma consulta. Então, vai ser no dia 8, às 17 horas. O tema da palestra vai ser Ensinar a Viver, Manifesto para Mudar a Educação. O palestrante vai ser um egresso do curso de Pedagogia, que é professor e atua na Educação Pública de Sobral, que é o professor José Marques Menezes. E a mediadora vai ser a querida Gisele Lima da Silva, tá certo? Então, anotem aí a nova data. Quando tiver próximo, eu enviarei um e-mail a todos os cursistas, a gente vai dando também visibilidade nas nossas mídias sociais, tá certo? Todo mundo junto aqui novamente. Esse momento, assim, pelo Google Meet, Edu, a gente acha que ele é mais intimista, né? Ele tem essa possibilidade de fazer a gente se aproximar mais também dos cursistas, nós temos sentido isso. E se você puder participar, sinta-se convidado também em alguns momentos a estar conosco, viu? Assistindo, interagindo, porque suas participações são sempre maravilhosas, as contribuições que você traz. E você trouxe hoje aqui professores, profissionais, doutorandos e mestrandos que ainda não tinham participado conosco, eu percebi rostos novos aqui, o que é muito gratificante para nós também, essa possibilidade de interagir com novos profissionais, com novos estudantes que estão na área da educação, ou de forma multiprofissional, que é fundamental em nossas vidas, tá certo? Então, nosso muito obrigada, que Deus lhe abençoe sempre. Vamos nos despedindo. Quem não preencheu a frequência, está aí o link, deu certo, tá certo? Preencham. Você quer falar, Edu, mais um pouquinho? Quero só reiterar aqui os meus agradecimentos. Eu vou compartilhar com você, mandar pelo WhatsApp o livro, tá? Para você compartilhar com as pessoas, de repente colocar lá no Drive e compartilhem. Ele é um livro para ser compartilhado. É um material que foi feito com muito carinho, com a colaboração aí dos professores. Eu quero convidá-los também, todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, nós temos um seminário permanente na UFC, onde nós conversamos sobre esses fundamentos, sobre esses autores, essas reflexões, né, mediados pela professora Silvia Elizabeth de Moraes, professor Luiz Botelho de Albuquerque e professor Pedro Rogério. E os três facilitam processos, recebemos convidados, são diversas pessoas que participam desse encontro. Para os alunos da UFC, conta como crédito, para quem não é aluno da UFC, é um momento para a gente poder beber na fonte e conhecer um pouco mais desses fundamentos, dessas bases, para construir reflexões significativas para o nosso processo. Muito grato mais uma vez, e eu fico à disposição. Minhas redes sociais é só procurar Edu Azaf, é bom para a gente se comunicar por lá também, é um caminho, né, para nos conectarmos, e escutem as canções, façam suas apreciações, e eu espero também seus comentários. Muito grato mais uma vez.
Maravilha, eterna gratidão, Edu. Que Deus lhe abençoe sempre, você e sua linda família. E a gente vai se falando até o dia 8, turma, quando a gente vai ter o nosso 4º encontro. Gratidão, vamos nós. Tchau, tchau, gente. Marca aí para o próximo encontro, viu? Muito obrigada, Dia 8 de junho. pela mediação maravilhosa que você fez, viu? Que Deus lhe abençoe Tchau, sempre. tchau, gente. Deus abençoe-nos. Beijos. Tchau, tchau.